senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, a quem nos assiste nas redes sociais, canal 16, e quem está presente no plenário hoje. Hoje, no dia 25 de julho, quero lembrar que se comemora o Dia do Motorista e Escritores, mas quero ressaltar, em especial, aos colonos de nossa cidade. E aproveito a oportunidade para parabenizar os agricultores pelo seu dia, que é comemorado neste sábado, dia 28. Eu gostaria de iniciar esta parabenização com um pequeno vídeo e peço a atenção de todos aí. Ei, cidadão, peço sua atenção no caso que vou dizer. Conheço muita gente que não trabalha no pesado, mas são divulgados em jornais, rádios e TV. Todos têm que ser homenageados pelo que faz. Por isso o trabalho pesado do homem do campo não devemos esquecer jamais. E a ele minha homenagem vou prestar. Homem que trabalha de janeiro ao ano inteiro, sem férias tirar. Levanta bem cedo com muita disposição para cuidar da sua criação. O homem do campo não tem relógio de ponto para picar. Antes do sol nascer começa a trabalhar. Muitas vezes o sol já escondeu, mas ele está lá, plantando ou colhendo o que semeou na terra. E quando ele vê a semente nascer, sua alegria é grande e ao vizinho vai contar. Minha plantação já brotou, Deus abençoou e uma boa colheita vai dar. É, moço, para não faltar o alimento no supermercado, muitas vezes o homem do campo trabalha dobrado. E não importa com os calos que tem nas mãos, fica feliz por ensacar o que colheu da sua plantação. Manda para o comércio para ser consumido pela população. E de uma coisa ele tem certeza: ganha menos do que aquele que repassa sua produção. E sabe que o lucro maior vai para aquele que não tem calo na mão. É, cidadão, o homem do campo, seja no frio ou no calor, está sempre cuidando da obrigação. Apesar do pouco estudo, ele tem educação. Cumprimenta companheiros ou desconhecido com um aceno de mão. E muitos que são estudados ignoram o próximo, esquecendo que são irmãos. É, moço, simplicidade não se aprende em faculdade. Para ter precisa nascer e crescer com humildade. Entre os seres humanos existe diferença. Alguns procuram lugar 5 estrelas para almoçar ou jantar. O homem do campo se ajeita dentro do rancho ou na sombra de uma árvore, em qualquer lugar. Senta no chão e agradece a Deus a comida do seu caldeirão. O homem simples da roça dá exemplo, mas ninguém quer enxergar. Obrigado a cada um de vocês por me escutar. Contei essa história porque sou filho do campo e sei a luta que é lá, meu irmão. Por isso peço a Deus que abençoe todos do campo, da cidade e do sertão. Esse é um texto do Paulinho Vilela, que eu acho que é muito coerente com nossa agricultura hoje no país. Então, eu acho que ele foi muito sensível com a questão do homem do campo, né? Cada vereador defende uma causa, mas especificamente junto conseguimos atender diferentes âmbitos de nossa sociedade. E
de coração que eu venho aqui falar dos agricultores. Em 1960, o presidente Juscelino Kubitschek determinou que no dia 28 de junho passasse a ser comemorado como o Dia do Agricultor. Essas datas importantes para que possamos fazer uma reflexão sobre as diferentes categorias. Então, dia 25, Dia do Colono, e dia 28, Dia do Agricultor, né, que são duas datas muito próximas, né? A agricultura é uma das principais fontes de capital para o Brasil. Para isso, torna-se a realidade o agricultor permanece em longas escalas de trabalho, não sabendo diferenciar entre a vida pessoal e o trabalho. Isso é no sentido, pois 99,9% ama tanto a sua profissão que torna a sua vida a sua paixão. Em outros discursos desta tribuna, defendi a importância e valorização da agricultura, para que esse serviço não se torne escasso. O processo em destaque merece uma reflexão, em vez que a extinção agrava os problemas sociais, como o desemprego, e diminui a oferta de alimentos, gerando consequências, o aumento de seus preços. O agricultor desenvolve uma trajetória heróica que serve de modelo para a nação brasileira. Aquela mão calejada representa o simbolismo sagrado da ordem e o progresso, estampada em nossa bandeira nacional, das principais responsáveis pelos valores da balança comercial do país. Ao longo da história, o setor agrícola no Brasil passou por diversos ciclos de transformação, indo desde a economia canavieira, pautada principalmente pela produção da cana-do-açúcar, durante o período colonial, até as recentes transformações da expansão do café e da soja. Nosso país é o maior produtor de grãos do planeta, com uma produção quase 10 vezes maior que a dos Estados Unidos. A área de soja no Brasil é um pouco maior que o tamanho do estado de São Paulo. Além dos milhões de empregos gerados diretamente pela agricultura, o setor estimula a criação de vagas em diversas outras áreas. Na indústria têxtil, por exemplo, o algodão, necessário para a confecção de roupas, depende de uma boa safra e do trabalho do agricultor. Tudo começa na agricultura. Em terras brasileiras, o que se planta se dá visto o potencial agrícola do Brasil. Esta é uma realidade inegável. No entanto, a forma que atualmente a agricultura brasileira está organizada não favorece a solução dos problemas da fome e dos aspectos ambientais causados por ela. A segurança alimentar está ligada à qualidade e à diversidade dos alimentos consumidos. Nesse sentido, a agricultura possui um papel interessante para a questão da fome. Esses trabalhadores são capazes de produzir diversos tipos de alimentos, próximos às comunidades carentes, para o meio ambiente. Sua produção está ligada na demanda do comércio local, evitando assim o desperdício, especialmente de recursos nacionais. É importante destacar que o governo deve criar programas de incentivo à agricultura familiar, com verbas, consultórias e maquinários. Eu peço uma declaração de líder. Essa é uma parte, vereador. Declaração de líder da bancada do PTB, segue com a palavra o vereador Alceu Tomé. Aproveito a proximidade da
da data e lembrar a importância de abraçar essas causas para manter atualizado esse mercado. Então, nesse momento, assim, eu acho que o dia do colono, para nós, que lá distante, vieram aqui para Caxias, esses agricultores, e proporcionaram esse crescimento da nossa cidade. Então, a gente percebe que várias pessoas fizeram essas mãos. E dentro delas, nós devemos citar vários secretários da Agricultura e vários prefeitos que aqui passaram e deram um esforço muito grande para que a cidade pudesse chegar como a primeira colocada no estado do Rio Grande do Sul, como hortifruti e granjeiros. Nossa parte, vereador. Obrigado, vereador Tomé. Te parabenizo porque conhece muito, viveu, trabalhou muitos anos como fiscal na Feira da Agricultura e conhece muito bem o lado do que é ser agricultor, além do vídeo que o senhor mostrou ali, muito bem constituído. Eu lembro também da minha época, é só nós ir ali, por exemplo, o vereador Beltrão, talvez conhece menos, mas conhece mais no outro lado. Olha o dia que teve ontem, um exemplo ali fora, olha o dia que está hoje. Mesmo assim, amanhã, hoje de tarde, as verduras chegam fresquinhas na feira, no supermercado, porque tem esses aguerridos agricultores colonos que não medem esforços, embaixo desse tempo ruim que está ali fora, que eu também convivi muito isso, para que o alimento chegue assim ao consumidor na cidade. Então temos sim que enfatizar, vereador Tomé, porque vivemos numa região que somos maiores produtores do estado. E olha a geografia que temos das nossas terras, são terras férteis, como já falei numa outra oportunidade, os italianos assim vieram para cá, desbravaram ali, enfim, as suas lavouras, desbravaram. Mas se não tivesse essa força, essa coragem, essa bravura, nós hoje não teríamos esses alimentos que ali temos. Estava há dias atrás, inclusive amanhã vou fazer uma fala também do Plano Safra, e nos anos 80 o governo financiava a agricultura. Hoje quem financia a agricultura é os próprios, enfim, depositantes de conta corrente, as próprias populações. O governo só é balizador das taxas de juros. Então, a todo momento, ele reconhece que temos fartura em grãos, mas o que volta é muito pouco. Hoje temos 16% da população vivendo no interior, e nos anos 40 tinha 70%, claro, a cidade cresceu, o maquinário, tudo, mas a produção de alimentos dobrou com pouca população vivendo no interior, vereador Tomé. Então temos que ter muito orgulho enquanto temos isso. O que me preocupa é que em 2050, os dados, enfim, as previsões, precisamos dobrar a quantitativa de alimentos. E a cada dia, se olhar de 10 em 10 anos, anos 80 tinha 33% da população na zona rural, anos 90, 25%, 2000, cada 10 anos é feito o censo 19%, amanhã vai sair o censo agrícola que eu sei, em 2010, 16%, e quanta população vamos ter no meio rural em 2050, tendo que produzir mais alimentos, vereador Tomé? Então o que me preocupa é isso, a todo momento a gente fala, cobra, do incentivo ao jovem de permanência no interior, mas na prática os governos fazem muito pouco. Falei há dias atrás, o governo está dando incentivo, enfim, em cima do Pronaf aos grandes produtores e não concede aos pequenos. E se não se ajuda um pouco mais o pequeno, ele nunca vai ser grande. Então a minha preocupação é que a gente faz o nosso trabalho, mas tem que ter um trabalho construtivo dos governos também, não fique só na fala. Obrigado, vereador Tomé. Obrigado, vereador. E a gente sabe do sacrifício que é morar no interior e trabalhar na agricultura. Vemos aí o agricultor não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem inverno, não tem nada. Se ele tiver que colher a verdura dele, ele tem que sair debaixo de chuva, usar sua capa. Enfim, a gente sabe da dificuldade que o agricultor tem que levantar, às vezes, muito cedo para tirar o leite, enfim,
preparar a alimentação aqui para nós da nossa cidade. Então, a gente percebe assim que é um sacrifício muito grande, mas os agricultores, assim, da mão calejada, a gente percebe do esforço que fazem para manter-se dentro da agricultura. Permite uma parte. Vereadora Adilau, por gentileza. Obrigado pela parte, vereador Tomé. E Vossa Excelência tem toda a legitimidade para fazer essa manifestação no dia de hoje, junto com o vereador Ruiz, que é o presidente da Comissão da Agricultura, e também o vereador Arlindo Bandeira, que são pessoas ligadas ao interior. E quando se fala em homenagear o Dia do Colono, a gente tem que fazer uma reflexão aqui, o Dia do Motorista, o que eles estão passando. E nós levantamos o assunto ontem aqui, que estão acabando com as agroindústrias, com os pequenos matadouros regionais. E isto é sacanear o colono, o produtor, porque ele não vai ter aonde vender. Aquele produtor que tem lá 1, 2 porquinhos, que ele cria em casa com a sobra de alimento, ele não vai ter para quem vender. Acabou. Eles estão fechando o cerco, desestimulando o pequeno produtor. A agricultura familiar, ela é muito bonita para discurso, mas chega na hora, cai na mão desses técnicos que têm a viseira e que acabam matando os pequenos abatedores, as agroindústrias, e por extensão prejudicam o próprio agricultor. E que hoje o agronegócio é o grande sustentáculo desse país, é o que vem dando saldo positivo na balança, mas até quando desse jeito? O nosso pequeno produtor aqui da região, que a maioria é agricultura familiar no nosso município, está vendendo o seu produto ao preço de 10 anos atrás, só que o seu insumo, o seu custo de vida não é mais o de 10 anos atrás. Então, nós estamos desestimulando, e o vereador Ruiz levanta com muita propriedade, vem diminuindo a população no interior, porque esse negócio está se tornando muito pouco lucrativo. E não adianta, a pessoa tem que ser remunerada de forma justa pelo seu trabalho. Então, seja na feira do agricultor, seja na agroindústria, seja no matadouro regional, não adianta nós ficar fazendo homenagem se a gente não arregaçar as mangas e sair em defesa dessas pessoas. E nós estamos fazendo o nosso papel, estamos sendo a voz aqui incansável na defesa disso. E esperamos que os governos, e especialmente as secretarias responsáveis, Secretaria da Agricultura, Secretaria da Saúde, acordem para esta triste realidade que está acontecendo no nosso estado. Porque o nosso estado está sendo o pior do país. Essa realidade não é nos outros estados. O Rio Grande do Sul, infelizmente, pegou essa epidemia dessa operação contra o pequeno, contra o regional. E cada dia reforça o boato e a suspeita de que esse negócio nasceu dentro da JBS e dentro da Friboi. E eu começo a acreditar nesses boatos, porque a cada dia se vê um movimento atrás do outro para acabar com os pequenos. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. E que a gente percebe nessa fiscalização, dá a impressão que é para acabar mesmo com esses pequenos empreendimentos. E a gente lamenta que até aqui na nossa cidade a gente vê a fiscalização atuando assim de uma forma muito eficaz para o pequeno agricultor, né? Então, isso aí vem destruindo o pequeno comerciante, quem tem a iniciativa da agroindústria, enfim, se percebe que estão querendo liquidar. Nós tínhamos em torno de 90 agroindústrias, hoje eu acho que não chega o número de 30, né? Então, a gente percebe que cada vez mais estão acabando com as pessoas voltadas à agroindústria. Então, a gente percebe que cada vez mais estão destruindo o nosso agricultor e o nosso pequeno produtor de alguns insumos aí. O vereador Bandeira, rapidamente aí. Vereador Tomé, só apenas parabenizar o seu trabalho, essa parte. E quero também dizer, reforçar que até que não tem alguém, um governo que olha com os bons olhos sobre o nosso agricultor, a gente vai de mal a pior.
nós dependemos do agricultor. Sem ele, a gente não tem comida na nossa mesa e ninguém está fechando os olhos. Ninguém está percebendo que a gente tem que melhorar o financiamento, os seguros mais baratos, com luz trifásica, telefonia da melhor qualidade. É isso que nós precisamos. E as coisas tu não vê acontecer. Parece que estão fechando, repito, fechando os olhos e não estão vendo o agricultor cada dia desistindo das suas plantações. E que nós dependemos dele. Se nós podemos dar uma condição, senhor presidente, aos nossos produtores, tudo com programas mais acessíveis, mais baratos, nós compramos mais barato aqui na nossa cidade de Caxias do Sul. Só que ninguém enxerga isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Senhor presidente, só para concluir, parabenizar por esse dia e dizer que o nosso agricultor é um herói. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador.